Daremos início à plenária final com a apresentação das sínteses das discussões dos grupos de discussão temática e o encerramento do evento. Neste momento, gostaríamos de convidar ao palco a professora Maria Carmen Taca, representando a coordenação geral do evento. O professor Daniel Magalhães Goulart, representando a coordenação da comissão organizadora local do evento. A professora Maristela Rossato, representando a coordenação da comissão científica. Passamos a palavra à professora Maristela, que irá conduzir a apresentação das sínteses conclusivas dos grupos de discussão e fazer as suas considerações em nome da comissão científica. Pronto. Telefone. Boa tarde a todos. Vamos para o nosso último momento. É uma alegria ver esse auditório ainda com tanta gente presente. A ideia agora é nós justamente podermos apresentar um pouco do que foi discutido nos grupos de discussão ao longo dessas 3 tardes. E quando eu digo um pouco, é um pouco, porque a gente reconhece muito que durante as 3 tardes, eu acho que hoje ainda houveram muitas discussões, pelo menos no meu grupo aconteceu isso, a gente poderia ter ficado mais uma tarde inteira. Houve, com certeza, uma profícua produção de conhecimento nesse espaço, e a ideia aqui é a gente só trazer uma síntese disso, porque não poderia ser de outro modo, ok? Então, como é que nós vamos trabalhar agora? Eu vou chamando por grupos de discussão um dos coordenadores para que leiam a produção que fizeram a partir dos tópicos que foram deixados lá na sala. Então, nós vamos começar... Opa! Vê para mim, por favor, Virgínia. Apertar para baixo, eu acho. Mas eu apertei. Ah. Então é para cá. Baixo. Pronto, isso. Então nós vamos começar com o primeiro eixo, teoria da subjetividade, discussões conceituais e relação com outros referenciais teóricos, que tiveram como temas centrais os conceitos centrais da teoria da subjetividade e suas interrelações, atualizações em relação aos conceitos de sentido subjetivo como fluxo, conceito de configuração subjetiva da ação e diferenciação entre agente e sujeito, teoria da subjetividade e teoria das representações sociais, que eram os temas centrais. Por favor, Mariana, que foi uma das coordenadoras do primeiro grupo, do grupo do primeiro eixo. Então, boa tarde. Vou falar bem brevemente uma síntese do que foram esses 2 dias de uma discussão muito rica. Estávamos coordenando o grupo 1, eu, Elias Caires, e tivemos como nossa secretária Carolina Torres, que fez excelentes anotações. A média das pessoas durante esses dias foram de 9 pessoas, de 9 participantes. Tivemos 7 trabalhos apresentados nesses 2 dias, 2 trabalhos de uma autora ausente, então eles não foram apresentados. Nossos temas eram esses, devido à ausência dessa autora, que foi justamente 2 trabalhos que focavam o tema das teorias das representações sociais, então esse terceiro tema central acabou não surgindo no grupo de discussão pela ausência de trabalhos que abordassem essa temática. Os outros 2, sim, foram bastante explorados. Então, considerando esses 2 temas centrais, ou seja, os conceitos da teoria e a atualização dos conceitos de sentido, configuração subjetiva e agente e sujeito, foi muito esse o foco das discussões. Então, os principais temas debatidos foram a relação entre a teoria da subjetividade e a epistemologia complexa do Edgar Morin, devido à existência de trabalhos que traziam essa discussão. Então, a gente trouxe a relação dessa proximidade das diferenças, considerando os conceitos e também um pouco da epistemologia.
Surgiu muito a discussão em relação ao conceito de sujeito, qual a diferença entre sujeito e agente, e, principalmente, como compreender a emergência desses dois no processo de pesquisa, no processo investigativo, adentrando também um pouco no aspecto epistemológico e metodológico. Surgiu o tema também da identidade, qual a relação entre identidade e subjetividade, né, considerando a categoria de subjetividade, também relacionando ao conceito de sujeito, né, em que medida a identidade participa desse processo, e também em relação ao conceito de autotransformação, que está sendo trabalhado pelo grupo do Roberto, e em que medida esse conceito, considerando a compreensão de autonomia, dependência, se relaciona com a possibilidade de entendermos o agente e o sujeito. Outro tema também que foi bastante discutido foi em relação ao conceito de configuração subjetiva da ação, né? Especificamente, como é a expressão dessa ação. Então, se ela é aquela expressão visível, se ela é uma ação no sentido do não visível. Então, também tivemos uma discussão sobre isso, né? Configuração subjetiva da ação. E, em termos de dificuldades, problemas e desafios identificados, também de uma maneira bem sintética, identificamos a necessidade de um diálogo, né? Avançar em diálogos que busquem aproximações e diferenças entre a teoria da subjetividade e a obra do Edgar Morin, né? Isso foi um anseio de alguns participantes. Abrir também, um desafio, abrir diálogos possíveis da teoria da subjetividade com outras demandas como a didática, né? Como pensar a didática, tendo esse referencial e tendo o foco no sujeito, e também a educação em ciências, né? Quais as aproximações e abrir essa zona de investigação aí com a teoria da subjetividade. O desafio também colocado foi de como trabalhar no espaço de aprendizagem subjetividade social e subjetividade individual, também foi trazido, e também discutimos um pouco o desafio da subjetividade social, da compreensão do social a partir da teoria da subjetividade nos diferentes referenciais e campos aí de trabalho. Tá? Em termos de propostas e ações futuras, tivemos ali um compromisso do avanço nos estudos mesmo, de aproximações, o compromisso pessoal de cada um ir abrindo os caminhos de investigação que sentem necessidade em articulação com a teoria da subjetividade, além de uma agenda de grupo mesmo, de agendar conversas por Skype, trocar teses, trocar textos, discutir como estão sendo feitas as construções da informação, troca de contatos mesmo, e isso já começou a ser feito durante os 3 dias de evento. E, por fim, em termos da atividade em si, foi um desafio, mas também muito enriquecedor, a heterogeneidade das pessoas que estavam ali, com diferentes lugares de fala, com diferentes propostas que elas trazem em seus trabalhos, mas isso também enriqueceu bastante a discussão. Já encerrei, é isso. Muito bem, que eu não tinha falado que eles tinham só no máximo 5 minutos para falar. Muito bem. Ai, desculpa. Isso. Então, nós vamos passar para o grupo 2, epistemologia qualitativa e metodologia construtiva e interpretativa, discussões conceituais e relações com outras perspectivas epistemológicas e metodológicas, que tiveram como temas centrais a epistemologia qualitativa, princípios e desafios com outras concepções epistemológicas, diferenças e relações entre epistemologia qualitativa e metodologia construtiva e interpretativa, e a metodologia construtiva e interpretativa e sua especificidade em relação a outras formas de pesquisa qualitativa. O grupo 2 do eixo 2 foi coordenado pelo professor Daniel. Bom, boa tarde, pessoal. Em relação ao nosso eixo, né, a gente teve como secretário o Lucas Parca Guaritá. A gente teve uma média de pessoas de aproximadamente 13 pessoas, né, com um pouco mais, um pouco menos. 8 trabalhos foram apresentados, nenhum ausente, né? E a gente fez a escolha dos principais temas com base nos temas do próprio eixo, né? Então, relativo ao primeiro desses temas que está disposto aqui, uma diferenciação que a gente fez, a gente pensa que é importante, tem sido debatido desde o primeiro simpósio, é a diferença entre você se inspirar em princípios e aspectos metodológicos da epistemologia qualitativa e utilizar a epistemologia qualitativa em seus desdobramentos,
em suas consequências, que inevitavelmente traz a indissociabilidade com a teoria da subjetividade e a metodologia construtiva interpretativa. Um outro aspecto também que foi interessante, que é uma questão teórica, mas tem desdobramentos epistemológicos também, a diferenciação do estudo sobre a subjetividade e de perspectivas subjetivistas, né? Então, como a subjetividade, quando se reduz a uma questão interna, tem desdobramentos epistemológicos e metodológicos bastante diferentes. Com relação à epistemologia qualitativa, enquanto teoria epistemológica, e seus princípios, né? A gente conversou dois especificamente em detalhe. O primeiro, a questão da singularidade, como a singularidade não é nem sinônimo de indivíduo, não é sinônimo de unicidade enquanto valor epistemológico, mas sim está associada à construção, à possibilidade de ser considerada na construção de modelos teóricos, né? E também a dimensão da pesquisa como processo de comunicação dialógica, a ideia de que o diálogo não é simplesmente inserir a conversação, mas sim considerar uma nova concepção do que é a pesquisa enquanto proposta dialógica. A gente fez diferenciações importantes, né? Vou falar só os títulos dessas diferenciações, não dá evidentemente para falar detalhes, mas, por exemplo, a diferença entre epistemologia qualitativa e pesquisa de base indutiva, né, na própria pesquisa qualitativa, epistemologia qualitativa e pesquisa de base dedutiva, né, aí tem uma diferenciação importante da lógica hipotético-dedutiva, na própria concepção de hipótese, epistemologia qualitativa e hermenêutica, né, e outras correntes consideradas pós-modernas, né. Tivemos um debate muito rico entre epistemologia qualitativa e epistemologia dos feminismos de terceira onda. Foi um debate rico, assim, possibilidades de enriquecimento mútuo, diferenças, como isso está na base de conceitos diferentes também. Bom, em relação ao segundo tema, a gente conversou muito sobre a importância de diferenciar a epistemologia qualitativa enquanto uma teoria epistemológica e metodologia construtiva interpretativa enquanto uma proposta metodológica, né? Ambas estão, obviamente, articuladas, associadas, mas não representam o mesmo domínio e, portanto, não devem ser confundidas, né? Do ponto de vista da metodologia, a gente teve um debate muito rico, a Ana Bock estava lá, a Graça estava no terceiro dia também, hoje, em relação à forma de considerar o contexto da pesquisa, né? Como que, então, eles partem, muitas vezes, de aspectos históricos, relacionais, econômicos, né? Para depois chegar supostamente ao estudo do indivíduo, da subjetividade, né? E como na perspectiva da epistemologia qualitativa, da teoria da subjetividade, a gente entende que esses aspectos são parte da cultura do pesquisador e eles emergem como recurso de construção, né, de interpretação a partir da singularidade da produção subjetiva do indivíduo ou de grupos sociais. Um aspecto distintivo, né, foi a questão da indissociabilidade entre pesquisa de campo e construção interpretativa, né, o uso da metodologia construtiva interpretativa na prática profissional, muito mobilizado pela discussão de hoje, e enquanto problemas, dificuldades e desafios, né, o risco dessa dissociação, teoria, epistemologia, metodologia, desafios relativos à escrita, como muitas vezes esse processo da prática profissional apoiado ainda se dissocia da escrita, né, um desafio que emergiu, como trabalhar recursos, produções artísticas, como por exemplo a literatura, dentro de uma pesquisa focada na subjetividade, enfim, e eu acho que uma questão interessante que surgiu também é a impossibilidade do estudo da configuração subjetiva enquanto um conceito sem definir em relação a quê ou de quem se está estudando. E algumas vezes a gente viu isso, configurações subjetivas em abstrato. Como propostas de ações futuras, né, a gente pretende sistematizar e fazer um esforço junto aos outros grupos, né, propor isso, questões-chave, né, e levantar essas questões-chave para fundamentar as atividades do próximo simpósio. Estamos pensando no terceiro, né? Possibilidades de organizar atividades destinadas a iniciantes na perspectiva epistemológica, teórica e metodológica. Essa foi uma questão que surgiu, né? Muitas pessoas não se sentiram contemplados na profundidade das discussões que estavam sendo feitas e a importância de ter atividades introdutórias também.
né? Modalidades de cursos diferentes para iniciantes, não iniciantes, mais 2. Enviar indicações de leitura sobre temas específicos da perspectiva para os participantes e no próximo evento também, indicações de temas específicos e leituras específicas, né? E encontros e eventos intermediários em relação ao próximo simpósio, possibilidades de fóruns, discussões por Skype, presencial. Eu acho que essas seriam aí as grandes contribuições e a síntese do nosso grupo. Obrigado. Muito bem, obrigada, Daniel. Isso. Muito bem, então o grupo 3, que é relativo ao eixo 3, o título é a utilização da epistemologia qualitativa e a metodologia construtiva interpretativa na pesquisa e na prática profissional, tendo como temas centrais as diferenças essenciais entre a pesquisa com base na epistemologia qualitativa e outras formas de fazer pesquisa, o lugar da metodologia construtiva interpretativa na prática profissional, características e utilização da comunicação, do diálogo, da provocação e dos instrumentos, e o processo construtivo interpretativo, indicadores, hipóteses e modelo teórico. O grupo 3 foi coordenado pela Pilar. Cadê Pilar? Isso. Boa tarde, obrigada, Maristela. Então, a gente conduziu aqui toda a discussão do grupo 3. No nosso grupo, eu era coordenadora, a nossa relatora foi a Priscila. A gente teve uma média de 7 pessoas nos 2 primeiros dias, e nesse terceiro dia, muitos tiveram que viajar de volta, então a gente ficou com um número de 3 hoje. Mas foram 7 trabalhos apresentados e 1 não apresentado. E, com relação aos temas debatidos, com relação a esse primeiro tema, as diferenças essenciais entre epistemologia, a gente discutiu primeiro a relevância das contradições e silenciamentos para a construção interpretativa sobre processos singularizados de produção e organização subjetiva, seja da subjetividade individual, seja da subjetividade social, em contraposição ao uso da epistemologia qualitativa para corroborar discurso normativo nas subjetividades dos participantes da pesquisa, que acaba sendo uma tendência. Outra questão, a importância de não se pensar a proposta pedagógica, a intervenção, como determinante da aprendizagem ou da ação esperada, e sim como oportunidade de novas produções subjetivas. Outra questão, o desafio do estudo do fenômeno social, na perspectiva da subjetividade. O social e o individual versus o social no individual, ou o social no grupo social. A importância das perspectivas singularizadas, que já foi colocado, a sociogênese, os limites de atuação do sujeito e o sujeito criador. Isso também foram temas colocados. Depois, a intervenção no agir sobre a ótica da subjetividade, como a intervenção para a possibilidade de emergência de novos processos ou produções subjetivas. No eixo 2, características e utilização da comunicação, diálogo, provocação, a gente discutiu o papel do diálogo, né, que é não apenas oportunidade de voz, fala e escuta, como a gente vê em outras perspectivas, mas como momentos de tensionamentos para mobilização subjetiva, para a construção interpretativa do pesquisador e para novas produções subjetivas. O papel dos instrumentos como indutores de informação em momentos de produção subjetiva. Na formação de pesquisadores, esse foi um tema bacana, na formação de pesquisadores na metodologia construtiva e interpretativa, para além do conhecimento na teoria da subjetividade, na epistemologia qualitativa, quais habilidades e atitudes o pesquisador precisa desenvolver para desenvolver a pesquisa? Experiência de vida, maturidade, sensibilidade, o pesquisador precisa se desenvolver como sujeito criativo, para desenvolver pesquisa na abordagem da metodologia qualitativa? Essas foram questões. Depois, no eixo 3, o processo construtivo e interpretativo, indicadores, hipóteses e modelos teóricos. A primeira questão foi o processo construtivo interpretativo se dá no decorrer
da análise das informações da pesquisa. E a análise interpretativa das informações de um instrumento oferece subsídios para a condução dos outros instrumentos. Então, o processo, a análise interpretativa vai sendo realizada no processo integral da pesquisa, e conduzindo a mesma, né? Depois, o trânsito dos indicadores para a hipótese, essa é uma questão muito delicada, que foi tema bastante colocado na construção do modelo teórico. Então, o trânsito dos indicadores para a hipótese, considera-se na construção da hipótese um novo nível de construção interpretativa, em que, a partir dos indicadores, é possível inferir considerações sobre a produção subjetiva na ação, ou sobre a relevância da produção subjetiva na organização subjetiva. Quer dizer, quais são os exemplos desse pulo do indicador dos indicadores para a hipótese. Aí, dos desafios. Como enfrentar os desafios institucionais para o desenvolvimento da pesquisa na metodologia construtiva e interpretativa, quando as exigências de comitê de ética, de tempo, condições de pleito de bolsa, são muitas vezes divergentes dos princípios teóricos epistemológicos da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa. E depois, a formação de pesquisadores no método construtivo e interpretativo enfrenta desafios muitas vezes comuns aos formandos. A necessidade de rompimento com práticas descritivas e de pergunta e resposta, a tendência de análise de discurso, os processos de diálogo, as provocações, tensionamentos, as decisões pelo aprofundamento ou interrupção de temas, como desenvolver e compartilhar experiências didáticas de ensino de pesquisadores na metodologia construtiva e interpretativa, sem cair no risco de prescrever práticas de ensino. Essa foi uma questão colocada. E, por fim, ações futuras propostas. Primeiro, criação de uma área de troca de experiências sobre as estratégias utilizadas pelos pesquisadores na metodologia interpretativa para o atendimento às exigências institucionais, muitas vezes divergentes à perspectiva teórico-epistemológica. A gente pensou que essa é uma questão que pode ser compartilhada, porque essas demandas muitas vezes são parecidas em instituições diferentes. E a segunda proposta é a formação do pesquisador na metodologia construtiva e interpretativa. Se isso poderia ser um tema para o próximo simpósio, se isso poderia ser objeto de formação de um grupo de pesquisa, enfim, sobre a formação de pesquisadores na metodologia construtiva e interpretativa. Foi isso. Ótimo. Obrigada, Pilar. Muito bem. Obrigada, Pilar. O eixo 4, então, foi sobre desenvolvimento subjetivo, que teve como temas centrais relações e diferenças entre desenvolvimento psíquico e desenvolvimento subjetivo, conceito de configuração subjetiva do desenvolvimento, gênese diversa dos processos de desenvolvimento subjetivo. O eixo 4 foi coordenado pela professora Luciana Muniz, que já teve que retornar, com o apoio também da Francisca, e ontem e hoje eu também dei um apoio lá. Eu vou chamar a Francisca, por gentileza, para fazer essa leitura. Isso, agora sim. Pronto. Então, tivemos a professora Luciana, eu e a Maristela Rossato na coordenação. Tivemos, em média, 14 participantes por dia. Foram 8 resumos apresentados, um trabalho completo e uma pessoa ausente não apresentou um trabalho que era um resumo. As discussões foram bastante produtivas, mas nós resumimos aqui em pontos, para ser mais breve. Como principais temas debatidos na interface com os temas centrais do eixo, nós tivemos a configuração subjetiva do desenvolvimento em temas com as minorias sociais, né? A masculinidade, racismo, desenvolvimento atípico e identidade indígena. Também o desenvolvimento subjetivo em contextos institucionais, como a clínica e a escola.
e a importância da metodologia construtiva interpretativa no estudo do desenvolvimento subjetivo. E como quarta pontuação, a emergência do sujeito no processo de desenvolvimento subjetivo. No item 7, nós colocamos aqui os desafios. Primeiro, construir o texto dentro de uma lógica configuracional que evidencie o processo do desenvolvimento subjetivo. Realizar a análise construtiva e interpretativa ao longo da pesquisa. A relação entre desenvolvimento subjetivo e sujeito. E distinção entre a qualidade da informação e quantidade de instrumentos. Por último, dentro desse item, também a temporalidade do desenvolvimento, que precisa ser permeada pelo processo construtivo e interpretativo. Propostas de ações futuras, colocamos aqui ampliar pesquisas no campo do desenvolvimento da subjetividade social, dos contextos institucionais, o desenvolvimento subjetivo na primeira infância, na adolescência e também no processo de envelhecimento. Também muito importante atualizar as leituras na TS. E a necessidade de sistematizar e ampliar a parceria com grupos de estudo em outros estados, porque nós tivemos no nosso grupo participantes do estado do Pará, Alagoas, São Paulo e Bahia. Então, ampliar essa rede de estudo, né? Pessoas que estão muito interessadas e até estudantes que têm interesse em fazer intercâmbio aqui na universidade, cursar disciplinas, né? Como uma possibilidade. Bom, foram esses os pontos destacados. Isso. Obrigada, Francesca. Bom, o eixo 5, então, aprendizagem e dificuldades de aprendizagem na perspectiva da subjetividade, que teve como temas centrais discutidos a dimensão subjetiva do processo de aprendizagem, processos subjetivos que dificultam a aprendizagem escolar, subjetividade social, sistemas relacionais e aprendizagem escolar. O eixo 5 foi coordenado pela Marília Bezerra e pela Socorro. Por gentileza, quem vem? Marília. Boa tarde. Nosso grupo teve como secretário o Vitor Pedro. A média de pessoas em sala foi de 10 pessoas. Nós tivemos 11 trabalhos e 10 trabalhos apresentados. Em relação aos temas debatidos, interface com os eixos, né? Temos a dimensão subjetiva do processo de aprendizagem e destacamos compreender como a cultura digital se desdobra para o campo da aprendizagem escolar, a qualidade da relação professor-aluno e seus desdobramentos na aprendizagem escolar, diferenciação entre os conceitos de sujeito que aprende e agente. Em relação ao segundo tema, processos subjetivos que dificultam a aprendizagem escolar, destacamos as contribuições da teoria da subjetividade para a compreensão das dificuldades de aprendizagem em ciências, química, matemática, processos de superação das dificuldades de aprendizagem e processos de avaliação e investigação das dificuldades de aprendizagem escolar. Em relação ao terceiro tema, subjetividade social, sistemas relacionais e aprendizagem escolar, destacamos compreender elementos da subjetividade social hegemônica da escola e de outros espaços sociais e seus desdobramentos no processo de aprendizagem escolar e processos de patologização e medicalização no contexto escolar. Em relação aos problemas, dificuldades e desafios, identificamos aprofundar as discussões que abordem a temática entre teoria e ação profissional, a aproximação entre a teoria da subjetividade e algumas áreas específicas, como estudos nos campos da física, biologia, clínica e teatro, e observamos a necessidade de refinamento de determinados conceitos como imaginação, subjetividade social e configuração subjetiva. Em termos de propostas e ações futuras, destacamos
promover discussões sobre a constituição dos indivíduos a partir da relação com as novas tecnologias, aprofundar na compreensão entre desenvolvimento subjetivo e desenvolvimento psíquico a partir de sua relação com a aprendizagem escolar, mapear melhor as instituições, grupos que estão discutindo a teoria da subjetividade, realizar encontros regionais, webconferências sobre a teoria da subjetividade e popularizar a teoria da subjetividade e ampliar o diálogo com outras áreas de conhecimento. Muito bem, obrigada, Marília. Muito bem. Bom, o eixo 6, subjetividade na formação de professores e outros profissionais, tiveram como temas centrais discutidos a dimensão subjetiva da aprendizagem dos profissionais, o lugar da subjetividade nos processos institucionais e formação profissional e a significação da subjetividade social das instituições e dos grupos no processo de formação profissional. O eixo 6 foi o eixo que nós tivemos o maior número de trabalho e, por isso, ele esteve organizado em 3 grupos ao longo desses 3 dias, sendo um grupo que foi coordenado pela Valdívia Egleri e pela Thelma Lopes, o outro grupo coordenado pela Luciana Oliveira e pela Jeane de Jesus, e o terceiro grupo que foi coordenado pela Cristina Coelho e pela Raquel Alcântara. E aqui nós vamos fazer hoje os grupos se reuniram num único encontro para fazer uma sistematização única do eixo. Então, quem vai falar conosco é Luciana Oliveira. Boa tarde. Então, o nosso eixo, ele teve essas coordenações, né, como a Maristela falou, e contamos aí com o apoio da Thelma e Jeane na relatoria, junto com a Juliana também nesse subgrupo 6C. A média de pessoas de participação foram 9 durante esses dias. E nós tivemos, ao todo, 28 trabalhos apresentados, apenas com uma ausência nesses trabalhos, né? Os principais temas que foram debatidos na interface com os 3 temas principais foram relacionados à formação inicial e contínua, em articulação com a teoria da subjetividade, e alguns aspectos surgiram como desdobramento dessa temática, né? A discussão de espaços e tempos, os aspectos relacionais, a relação teoria e prática, o coletivo e individual, locus de trabalho, o papel da gestão nesse processo formativo, a construção colaborativa e coletivo-dialógica, o sentimento de pertencimento desse profissional no processo de formação. A formação profissional como favorecedora do desenvolvimento de recursos subjetivos, a singularidade do processo de aprender e de ensinar e o valor da singularidade para a compreensão da constituição da docência como um processo diverso, a formação de profissionais considerando o caráter investigativo na perspectiva da metodologia construtiva e interpretativa, a partir do tensionamento, diálogo e da criação de espaço relacional, promovendo a produção de novos sentidos e novas configurações subjetivas. E a implicação da subjetividade social e individual para a formação desses profissionais, repensando crenças, preconceitos, em articulação com a produção da subjetividade social. Em relação aos problemas, principalmente foram destacados os desafios, né, dessa temática e da discussão. Então, nós elencamos 3 desafios, um também como desafio e possibilidade. Um primeiro desafio, o estudo e o aprofundamento da teoria da subjetividade em articulação com a epistemologia qualitativa e com a metodologia construtiva e interpretativa, para possibilitar superação de possíveis equívocos conceituais e ampliação de espaços de produção científica, principalmente em relação ao público de pesquisadores iniciantes e de outras vertentes, né, de outras áreas que têm interesse na apropriação da teoria. Um segundo desafio em relação à criação intencional de situações mobilizadoras de aspectos subjetivos nos processos de formação versus o reconhecimento da singularidade desses processos, né? Porque algumas estratégias, por exemplo, pedagógicas, funcionam bem para alguns profissionais em formação e não para outros. Então, só para ilustrar esse segundo desafio. Um terceiro desafio relacionado aos estudos acerca da aprendizagem e desenvolvimento subjetivo de profissionais, como subsidia a organização intencional desses contextos formativos.
E um quarto desafio, né, que foram colocados desafios / possibilidade de um diálogo da teoria da subjetividade e epistemologia qualitativa com diferentes abordagens de matrizes congruentes, né, tal como o social, na compreensão da teoria das representações sociais e da perspectiva sociohistórica na psicologia crítica. Como propostas de ações futuras, nós tivemos uma possibilidade de formar uma promoção de mesas de discussão dentro da Faculdade de Educação ou do Instituto de Psicologia sobre ações concretas de pesquisadores e suas produções científicas dentro da teoria da subjetividade. Então, tinham pessoas, né, das instituições que tiveram interesse em promover esses espaços. Na possibilidade de participação de eventos, né, de pesquisas e produções científicas na teoria, em articulação com a epistemologia e metodologia. E uma última proposta, né, que foi pensada em articulação dos diferentes grupos de estudo, né? Nós tivemos uma diversidade de grupos que vieram, alguns justamente para dialogar com as suas diferentes compreensões, né, e diferentes perspectivas teóricas, e outros com mais interesse de se aproximar de uma compreensão da teoria. Então, eu queria, acho que está aqui o grupo, né, da Federal do Pará, os orientandos ali. Então, agradecer também a presença, né, dos orientandos. O grupo foi bem intenso em todos os dias, no grupo de discussão. A professora Andrela e o professor José Moisés, que esteve aí com os orientandos. Muito obrigada pela participação. Então, já nos procuraram para fazer reuniões via Skype, né? Tem grupos de discussão sistematizados semanalmente, né? E trocar e-mails aí para a gente poder conversar mais sobre perspectiva teórica no processo de formação. O grupo da PUC também, que eles tiveram que sair, não sei se ainda ficou alguém, né? PUC São Paulo, PUC São Paulo, da Ana e da Ia, também estiveram presentes, saíram já no final por conta do voo. Então, agradeço também bastante. Da PUC do Rio Grande do Sul, está aí. Obrigada também pela presença, Juliana. E da Federal nós tivemos de Alagoas, não sei se ainda tem alguém. Obrigada, gente, pela discussão. Da Federal do Rio Grande do Norte, acho que já tiveram que sair. E também da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, nós tivemos um grupo de representações sociais, né, que tem como representações o estudo de representações sociais, não sei se saíram já, né? Então, agradeço também, e de outros institutos de psicologia também, e orientandos. Então, foi um pouco dos nossos desafios aí, que não está aqui, mas de conseguir hoje compilar 3 grupos, né, e novas ideias que surgiram também a partir do dia de hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada, Luciana. Muito bem, vamos em frente. Depois vou fazer os comentários finais. Bom, o eixo 7, então, é trabalho pedagógico e a didática, desde a perspectiva da subjetividade. Os temas centrais discutidos, objetivos centrais do trabalho pedagógico e da didática, dessa perspectiva da subjetividade, os processos subjetivos a se ter em conta no planejamento e realização do trabalho pedagógico e a expressão da subjetividade individual do professor e da subjetividade social da escola no trabalho pedagógico. O eixo 7 foi coordenado pela professora Luciana Campolina. Boa tarde. Então, eu coordenei esse eixo, né, o eixo 7. Nós tivemos como secretária a Virgínia Silva. Nesses dias de trabalho, a média de pessoas foi entre 10 e 14, e o número de trabalhos apresentados foram 10 trabalhos no total, com um trabalho ausente, sendo 5 trabalhos completos e 5 resumos.
Em relação aos principais temas debatidos, nós elaboramos algumas reflexões e eu vou pedir permissão para ler. Em relação ao primeiro tema central, a necessidade de problematização e superação das práticas hegemônicas de ensino, considerando o caráter reprodutivo das atividades organizadas em sala de aula. Foi discutido como pensar uma didática que se distancie da produção mecânica ou dos aspectos visíveis dos comportamentos dos estudantes, abrindo mão de um desejo ou expectativa de controle sobre o outro, mas, ao mesmo tempo, não prescindindo de organização das ações e nem do conhecimento científico sistematizado pela escola. Um outro aspecto central, em relação ao tema 1, foi a compreensão da subjetividade na sua dupla condição e constituição como social e individual, para ir além da dicotomia intrapsíquico e interpsíquico. Trata-se de uma nova qualidade de produção psíquica e de uma múltipla constituição, impossibilitando, assim, a existência de vetores de causalidade entre ensino e aprendizagem. Um outro aspecto diz respeito à problematização da categoria de sujeito, que encontra expressão teórica em diferentes teorias que podem se aproximar. Na perspectiva da teoria da subjetividade, precisa ser compreendida na dimensão do sujeito que não está isolado de uma subjetividade social, aspecto esse central que foi considerado essencial para os avanços e estudos nesse tema do trabalho pedagógico. Um outro aspecto central, relacionado aos dois eixos 2 e 3, foi a necessidade de se compreender e articular no trabalho pedagógico a intencionalidade de produzir inteligibilidade sobre as ações do professor e a dinâmica das relações existentes no contexto educativo, mas considerando que a dimensão subjetiva vai além das implicações das relações entre professor e aluno. Para finalizar, o último ponto do debate foi a consideração dos aspectos subjetivos no trabalho pedagógico como a proposição de espaços diversos e diferentes formas de relação entre educadores que podem favorecer a expressão das configurações subjetivas dos estudantes, sendo apontado como um aspecto teórico-metodológico central. Em relação a problemas e dificuldades e desafios encontrados, o que nós pensamos? Primeiro, o estudo dos conceitos da teoria da subjetividade, que são complexos e demandam reflexão, estudo e investigações. Depois, pensar a didática, que considera um sujeito concreto a partir da perspectiva da subjetividade, buscando expandir as possibilidades de o estudante desenvolver recursos subjetivos no aprender. Um outro desafio na pesquisa acerca do trabalho pedagógico, a pesquisa na perspectiva da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa demonstra que a pesquisa se movimenta constantemente. Apesar de mostrar conclusões, não esgota questões desenvolvidas. O pesquisador, nessa perspectiva, vai além do que está posto e assume esse aspecto como constituinte da pesquisa. Abre aspas, a pesquisa está nos espaços concretos da vida do participante. Gonzalez Rey. E, por último, um desafio, permitir-se ao desafio como professor e pesquisador o tensionamento próprio no movimento da construção interpretativa acerca das ações e relações do ensinar. Como propostas de ações futuras, a gente discutiu difundir as pesquisas na área da educação em eventos de pedagogia que tragam um destaque para as implicações da teoria da subjetividade em cenário nacional. Criar novos grupos de pesquisa sobre o trabalho pedagógico na perspectiva da epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade, e organizar um seminário voltado aos estudos da didática em interlocução com a teoria da subjetividade, com o objetivo de estudar e discutir pesquisas e práticas pedagógicas nessa interface. E, por último, acho que um sonho aí que ficou, um desejo, fazer uma publicação coletiva sobre os trabalhos de pesquisa já realizadas pelos participantes do grupo. Muito bem. Obrigada, Luciana. Então, vamos para o eixo 11, a dimensão subjetiva da deficiência no processo de inclusão escolar, que teve como temas centrais o biológico e o subjetivo na deficiência, análise crítica do diagnóstico clínico e da medicalização da aprendizagem desde a perspectiva da subjetividade, estratégias de trabalho na escola e na família, visando a real inclusão escolar de alunos com deficiência.
O grupo 8 foi coordenado, só um pouquinho, minha memória aqui, essa altura já não ajuda mais. Foi coordenado pela Kátia Regina, pela Valdiceia. Na verdade, a Valdiceia não pôde estar muito lá, e nós tivemos a presença muito importante ao longo dos 3 dias, ao longo dos 2 dias primeiros, da professora Alexandra Nashi, nesse grupo também. Kátia. Boa tarde. Bem, o nosso grupo teve 12 pessoas na sua constituição, um grupo bem diverso. Tivemos pessoas aí do Rio Grande do Norte, de Manaus, de São Paulo, muitos de Brasília. Desse grupo, todos tinham trabalhos inscritos, sendo desses 12, 8 resumos e 4 artigos, ou trabalhos completos, e 2 deles não foram apresentados por algumas questões informadas com antecedência. Numa síntese da síntese da síntese, a gente coloca que a ênfase no biológico ainda está presente fortemente nas diferentes instituições, permeando as ações e as relações interpessoais, impactando a vida dos indivíduos nos diferentes espaços que eles ocupam. E sabemos que esse movimento é complexo e promove os processos de subjetivação, os quais se particularizam, sendo constituinte da relação entre também a subjetividade social e individual, de forma que queremos pontuar que o biológico, obviamente, tem o seu papel significativo. Entretanto, como sujeito subjetiva, essa questão realmente é o que precisa ser avaliado. Como tema nessa discussão, para além dos que já estavam propostos, a gente ainda discutiu a questão da diversidade e do singular, exatamente nessa contradição da tentativa da normatização do comportamento humano. Também discutimos o valor do espaço coletivo de formação na busca de novas compreensões, favorecedoras de novas configurações subjetivas. E também veio a preocupação com a metodologia construtiva interpretativa diante desse contexto. Há algumas questões de apropriação que ainda precisamos repensar. Dentre as questões que nós ficamos ali discutindo, tentando avançar, nós destacamos aí como desafios ainda a apropriação da teoria, compreendendo as suas contribuições para romper com as concepções biologizantes e medicalizantes que permeiam ainda. Também entendemos como desafio a questão de compreender esse processo de diagnóstico numa questão interventiva que busque tensionar a subjetividade social das instituições. E também pensamos na questão da necessidade da elaboração de estratégias de intervenção, muito especificamente também de instrumentos para estudos da subjetividade de pessoas com deficiências, e nós acreditamos que ainda precisamos avançar. Como proposta de ações futuras, tanto para pesquisas como para estudos e produções, a gente sugeriu a questão dos estudos sobre desenvolvimento subjetivo de pessoas com deficiência, buscando perceber a emergência desses sujeitos. Uma outra sugestão de pesquisa é na necessidade de analisar a subjetividade ou de compreender a subjetividade social dos espaços inclusivos. E uma outra questão que a gente meio que solicita é pensar em estratégias de trabalho, muito especificamente na escola, na família, que possam favorecer a inclusão em seu amplo sentido nos espaços sociais, e muito disso aliado à questão da possibilidade, tanto epistemológica como metodológica, para que as pesquisas nessa área sejam realizadas. Obrigada. Muito obrigada, Kátia.
Muito bem. Eu não sei se vocês puderam perceber, nós não tivemos o eixo 9. O eixo 9 era um eixo sobre diagnóstico e avaliação. Nós tivemos um único trabalho submetido neste eixo e nós optamos em migrá-lo para o eixo 8. Então, por isso que não aparece o eixo 9 em lugar nenhum. Então, vamos para o eixo 10, que era sobre psicoterapia e subjetividade. Os temas centrais discutidos foi a concepção de psicoterapia na perspectiva da subjetividade, a análise do campo da saúde mental e do conceito de transtorno mental à luz da perspectiva da subjetividade e a metodologia construtiva e interpretativa dos processos terapêuticos. Esse eixo foi coordenado pela professora Vanúzia. Por gentileza, eu esqueci seu nome. Ellen. E a Ellen, que contribuiu com as discussões e fez toda a parte da relatoria, vai fazer vai compartilhar as discussões, então. Vanúzia precisou retornar à Goiânia, por isso que ela já não se encontra mais conosco. Boa tarde. O nosso eixo é psicoterapia e subjetividade, coordenado pela professora Vanúzia. Eu sou secretária, me chamo Ellen Carioca. E a média de pessoas nos 3 dias foi de mais ou menos umas 10 pessoas. Foram 9 trabalhos, todos resumos. E como pontos principais, a gente colocou a concepção de psicoterapia na perspectiva da teoria da subjetividade, como um diálogo para construir informações que possibilitem compreender a configuração subjetiva dominante, um espaço dialógico que tensiona o indivíduo a criar caminhos alternativos frente ao adoecimento, e a questão do transtorno mental à luz da teoria da subjetividade como um rompimento com a ideia de patologia como sendo um conjunto de sintomas, passando a ser uma configuração subjetiva que impede o indivíduo de encontrar opções de saída e gerar novos sentidos subjetivos. A pesquisa e a psicoterapia se entrelaçam na produção do conhecimento e no convite à ação. São indissociáveis. A psicoterapia é um exercício contínuo de legitimação da epistemologia qualitativa e busca construir informações que vão ser pensadas complexamente pelo terapeuta e colocadas no diálogo com o indivíduo. Como problemas, dificuldades e desafios, nós pensamos que pensar complexamente é difícil, complexo, e é romper com as dicotomias e o modelo biomédico, e é preciso dar visibilidade à emergência do sujeito como protagonista de seu processo de adoecimento e desenvolvimento. Um outro problema é a preocupação com a formação contínua do psicoterapeuta, tendo em vista seu desenvolvimento subjetivo também. E a psicoterapia não pode ser reduzida ao espaço do consultório. E é importante que se faça uma discussão teórica que dialogue com a teoria da subjetividade, dialogue com as políticas públicas e outras questões sociohistóricas. Como propostas de ação do grupo, a gente pensou, pesquisas em conjunto com diversas equipes, diálogo com outros saberes, aberturas de novas zonas de sentido dos casos estudados, uma formação continuada, fortalecer na psicoterapia a inter-relação dinâmica e contraditória entre o individual e o social, buscando pensar as questões de racismo, gênero e outras questões também socioeconômicas. E uma ação do grupo que a gente pensou agora na última discussão é fazer um grupo de WhatsApp para poder trocar artigos e trabalhos. Muito bem. Obrigada, Ellen. Muito bem, vamos indo para o final. O eixo 11 também foi um eixo que nós tivemos uma quantidade bastante significativa de trabalhos, e ele foi organizado em 2 grupos. Um grupo que foi coordenado pela Ana Orofino e outro grupo que foi coordenado pelo Félix Robinson. Um grupo coordenado pela Ana e o Félix, e o outro grupo coordenado pelo professor José Fernando. Tá? E que hoje fizeram também, da mesma forma que o grupo 6, se juntaram para fazer uma síntese única do eixo. Ana, por favor.
Boa tarde. O grande desafio foi justamente integrar duas subjetividades sociais em tão pouco tempo, né? Para poder construir algo que fosse único, porque o debate foi muito rico e, assim, acho que vai ser até difícil resumir. Então, nós tivemos, como secretário no grupo 11A, a Daniela Mazzini e Maria Luísa Alves e Ivo Reiner, do outro grupo 11B. A média de pessoas na sala durante os 3 dias, somando os 2 grupos, foram 22 pessoas. Nós tivemos 16 resumos e 4 trabalhos completos e somente uma pessoa não compareceu para apresentar o seu trabalho. Então, a gente teve como principais temas debatidos a concepção da saúde humana numa perspectiva de subjetividade, foi o grande foco do grupo. O que significa, desde uma perspectiva de subjetividade, o sentido do ir além do diagnóstico. E também trabalhamos os desdobramentos subjetivos de diagnósticos que são equivocados, né? De profissionais que se apressam e que não consideram histórias e processos e rotulam e como isso compromete subjetivamente o desenvolvimento de uma pessoa. E aí o sentido do desenvolvimento subjetivo nos processos de saúde foi um dos temas bem debatido. E a adesão ao tratamento e estratégias alternativas para considerar o envolvimento subjetivo da pessoa no seu processo da sua saúde. Também trabalhamos bastante o tema do sujeito nessa dimensão de saúde e como pensar as práticas terapêuticas contra-hegemônicas e decolonizadas no campo da saúde e como que a teoria também ajuda nesses processos contra-hegemônicos. E a relação da subjetividade social e a subjetividade individual nessa experiência e o debate sobre as qualidades ontológicas diferenciadas de várias categorias, como representação, vivência, singularidade, e o diálogo com temas, como nós tivemos muitas experiências em CAPES, principalmente aqui no DF, categorias como território, interdisciplinaridade, as dimensões das políticas públicas, também perpassaram muito as nossas conversas, e também a categoria de identidade. Problemas, dificuldades e desafios. Então, avançar no entendimento da construção interpretativa na área da saúde, com geração de conjecturas, indicadores e hipóteses. Necessidade de pensar a saúde na sua íntima relação com a trama cultural, histórica e social, que passa por racismo, relações de poder, gênero e desigualdades sociais. E a necessidade de criar novas estratégias, seja de pesquisa, de prática ou de ensino, que contemplem as produções singulares das pessoas na sua trama cultural, histórica e social. Então, apareceu muito, né? Os rituais, as culturas, o desenvolvimento da espiritualidade, psicodrama, cinema, arte, literatura, perpassou o tema da saúde. Problemas, dificuldades e desafios. A subjetividade do cuidador, seja ele profissional ou familiar, como ela se forma e como se cuida da saúde do cuidador, sendo que ele faz parte do processo subjetivo. Nós chegamos assim à percepção de que não se adoece sozinho, né? Se adoece em sistema. E processos de formação dos profissionais da saúde a partir de novas lógicas teóricas, sendo a teoria da subjetividade uma delas. Atuação profissional para além da técnica é também uma questão desafiante, e a construção de relações e redes de apoio na saúde em um contexto de uma sociedade tão individualizada e individualista como a nossa. Como propostas, nós trazemos a importância de conjugar saúde e educação, por favor. Pesquisas que conjuguem saúde e educação, porque faz muita diferença os processos, né, educativos na saúde. Pesquisas participativas e processos formativos com a participação dos usuários de saúde mental, a partir desse referencial teórico e metodológico, para poder ajudar a romper com a representação dominante do profissional da saúde como aquele que detém o saber e que centraliza a prática terapêutica. E também ampliar os campos de estudo, abarcando processos culturais. Por fim, dialogar com outras perspectivas teóricas, porque nós também temos que trabalhar nas integrações dos saberes. Muito bem, obrigada, Ana. Bom, então vamos para o nosso último eixo. O eixo 12, a significação da subjetividade em diversos campos, direito, organizações, trabalho comunitário e outros.
que teve como temas centrais subjetividade, realidade social e cultura, subjetividade, corpo e saúde mental, e o valor heurístico da subjetividade para diferentes campos. O eixo 12 foi coordenado pela professora Valéria e pelo Vitor. Quem vem? Valéria, por gentileza. Então, boa tarde. O nosso eixo, como Maristela já comentou, eu e o Vitor coordenamos o eixo. A nossa secretária foi a Luíse Braga. Tivemos uma média de 6 pessoas durante esses 2 dias no grupo. Tivemos 8 trabalhos apresentados e 2 ausentes. Os principais temas, debatidos nessa interface com os temas centrais foram subjetividade social e seu valor heurístico para a compreensão de fenômenos sociais tais como racismo, questões de gênero, desigualdade social, saúde mental, corpo, luto e cidadania. E os desdobramentos da subjetividade social nas subjetividades individuais. Problemas, dificuldades e desafios identificados. Um tema que perpassou muito as nossas discussões foi o desafio de se pensar, a força da subjetividade social e a categoria sujeito, como articular essas duas categorias para se pensar uma representação dos fenômenos humanos. Propostas de ações futuras, a importância de se aprofundar na discussão sobre a categoria sujeito e a sua relação com a subjetividade social. Muito bem, obrigada, Valéria. Muito bem. A gente percebe pelos relatos que, sem dúvida nenhuma, foram 3 tardes. Eu considero a tarde de hoje também uma tarde, embora nós não tenhamos trabalhos apresentados na tarde de hoje, mas eu tenho certeza que os grupos continuaram com as suas discussões. Eu queria fazer rapidamente algumas considerações finais, de coisas que eu fui percebendo assim vou gastar 2 minutos só para isso. Coisas que eu fui percebendo, que eu acho que de alguma forma perpassaram todas as falas dos coordenadores, Primeiro, uma preocupação muito grande, que eu acho muito, muito, muito legítima, uma preocupação muito grande com a compreensão dos conceitos, uma compreensão da teoria como um todo, das bases epistemológicas, de como concretizar isso metodologicamente na pesquisa e também como pensar os processos da prática profissional nessa interlocução. Então, essa compreensão me pareceu que foi uma preocupação que emergiu em todos os grupos de discussão ao longo dessas 3 tardes. A outra questão, que também eu fui ouvindo assim, ao longo todos os relatos, é essa necessidade de concretização de redes e parcerias, de eventos, de trocas, que sejam nesse espaço de tempo do que a gente realmente costuma fazer o evento a cada 2 anos. E eu queria dizer uma coisa importante sobre isso. Eu vou usar uma mesma expressão do que o Fernando sempre usava. Ele dizia assim, todos nós podemos fazer isso, façam. Eu acho que vocês não precisam exatamente ficar na dependência de que nós que estamos aqui algum tempo a mais, talvez com algumas expertises a mais, tomemos essas iniciativas. Eu também gostaria de desafiá-los a fazerem e nos chamarem também. Eu acho que a gente precisa ter essa centralidade aqui em Brasília, eu acho muito legítimo esse interesse e essa necessidade, mas eu também desafio outras pessoas a tomarem essas iniciativas, com mesas, com trocas, com rodas de conversa, e eu acho que isso vai somando forças, eu acho que é importante que outras pessoas também assumam esse lugar de ter essas iniciativas e promover estes espaços. E a outra coisa que eu queria falar também sobre os trabalhos, que é algo, e aí eu já engato nas minhas considerações finais, deste lugar de coordenador da comissão científica. A análise dos trabalhos foi um grande desafio, e eu tenho certeza que os coordenadores de mesa, os coordenadores de grupo de discussão, perceberam isso. E, ao mesmo tempo que essa heterogeneidade ela é muito desafiadora, ela também é muito enriquecedora. Eu acho que a teoria e toda essa triangulação que a gente sempre pensa, teoria, epistemologia e metodologia,
ela nos dá a possibilidade, justamente por ser uma macroteoria, nos dá a possibilidade de pensar nos processos humanos em diferentes perspectivas. Então, nós tivemos trabalhos em diálogo com a teoria, pensado nos mais diversos temas, e eu confesso que muitas vezes eu ficava surpresa de olhar aquele tema e falei, que bom que eu estou pensando esse tema nessa perspectiva. Isso eu acho que é um desafio criativo também de todos nós, de buscarmos esse processo. Bom, então, falando um pouquinho da comissão científica, eu vou falar dos coordenadores, mas eu vou falar aqui na sequência, das coordenadoras dos grupos de discussão, e eu vou falar aqui na sequência. Então, eu queria só fazer uma breve síntese do nosso trabalho da comissão científica. Na coordenação da comissão científica, estivemos eu e Valéria, tá? Valéria Mori, que vocês a viram muitas vezes durante o evento aqui na frente. Com apoio também dos meus alunos de mestrado e doutorado. Eu sei que tem alguns aqui ainda, por favor, estendam. Michele, estou encarregando você aqui de estender, Michele e Francisca, que eu estou vendo aqui, Jeane também, e Luciana, nossa, tem vários aqui ainda. Tá? É que eu prometi um ponto extra para eles ficarem até o final, sabe? Então, assim, a participação deles foi muito importante nesse processo, e a participação deles continua, porque na comissão científica nós ainda temos um longo trabalho pela frente agora, pós-simpósio, então a gente segue trabalhando. Durante o simpósio eles descansaram um pouquinho, mas nós temos muito trabalho pela frente. E fica o meu agradecimento a todos, a parceria de sempre. Nós tivemos, na comissão científica, então, nós tivemos 17 pessoas como avaliadores de trabalho, pessoas de 10 universidades diferentes do Brasil. Foram 150 trabalhos submetidos, tá? Um número bastante significativo em relação ao simpósio passado, que nós tivemos só a modalidade posters, nós tivemos 117 no simpósio passado, e agora tivemos 150 trabalhos aprovados. Eu não lembro exatamente submissão e trabalho aprovado no simpósio passado, mas agora tivemos 143 trabalhos aprovados, mais ou menos em torno de 30% sendo trabalhos completos e, obviamente, em torno de 70% por meio de resumos. Nós trabalhamos, foi um desafio muito grande a construção desses grupos. Vocês devem ter percebido, nós informamos isso várias vezes, um movimento que nós fizemos de vários trabalhos dentro dos eixos. Eu sei que escolher o eixo pelo título nem sempre é tão fácil, então nós também fizemos, e fizemos por duas razões. Nós evitamos ao máximo tirar o eixo. Tá? Nós só fizemos isso com o eixo 9, nós tivemos alguns eixos com bem menos trabalhos, o que talvez não justificasse a realização de 2 dias, então nós migramos realmente alguns trabalhos de eixo para poder compor melhor alguns eixos com essa movimentação. Esses trabalhos, os coordenadores, agora eu queria falar realmente do processo dos coordenadores, E aí, ressaltar muito e agradecer imensamente o trabalho que os coordenadores de grupo fizeram ao longo desses 3 dias. Na verdade, vocês viram o resultado de um trabalho que os coordenadores começaram há pelo menos um mês, que nós começamos esse processo de pensar quem poderiam ser os coordenadores, olhando muito para esses trabalhos, pensando em pessoas que realmente pudessem não só fazer uma escuta desses trabalhos, como normalmente a gente vê nos eventos científicos, mas principalmente pessoas que pudessem realmente debater esses trabalhos, desfazendo equívocos, pensando nos avanços da compreensão da própria teoria, no diálogo com esses temas que estavam sendo trazidos. Então, foi uma escolha muito pensada, uma escolha muito carinhosa, de pessoas que realmente pudessem promover essa discussão com bastante qualidade ao longo dos 3 dias. Então, esses coordenadores receberam os trabalhos, estudaram esses trabalhos, pensaram em estratégias, nós discutimos coletivamente como poderiam ser essas estratégias de trabalho, e hoje, ao longo desses 3 dias, e hoje aqui nós vimos a concretização de todo esse esforço coletivo de uma equipe de pessoas preciosas que estiveram conosco. Então, fica realmente o nosso agradecimento muito especial também aos coordenadores, a toda a equipe de coordenadores que nós pudemos contar, porque sem essas pessoas, realmente, nós não teríamos condições de ter os trabalhos debatidos como nós tivemos ao longo dos 3 dias, e que já tivemos muitos retornos positivos de pessoas que nos encontraram nos corredores e assim por diante.
Bom, também como parte do trabalho da comissão científica, nós também trabalhamos na seleção de livros, né, os livros que foram lançados aqui também passaram pela comissão científica. Nós tínhamos alguns critérios de realmente só fazer a publicação aqui de livros que tivessem nessa interface com a teoria e enfim, com a temática toda do evento. E nós tivemos aqui 7 livros realmente que foram lançados. A comissão científica também trabalhou em toda a construção do cerimonial, de pensar nessa produção, nessa análise, pensar nesses currículos. Então, também é um trabalho que a gente se dedicou bastante nesse processo. E agora, pós-evento, nós também teremos um trabalho ainda, que ainda todo o processo de certificação também vai ser feito pela equipe da comissão científica. E, por fim, né, eu passar a palavra para o Daniel e para a Carmen, eu também queria fazer um agradecimento, eu sei que a Carmen e o Daniel vão fazer isso, mas eu queria fazer um agradecimento bastante especial a todas as subcomissões da comissão organizadora local, porque sem essas subcomissões, a operacionalização de todo o trabalho da comissão científica nesses 3 dias do evento não seria possível. Então, nós fizemos um trabalho de muita parceria, eu acho que isso é extremamente importante para o evento acontecer dessa forma. Então, fica o meu agradecimento também a todos os coordenadores e equipes e esses monitores preciosos que nós tivemos ao longo desses 3 dias, dos 4 dias, né, já são 4 dias, que nos possibilitaram chegar nesse momento, ainda com tanta gente aqui no auditório que nos honra muito, né? Queria fazer um agradecimento bastante especial, Carmen, Daniel, pela parceria. Eu acho que a gente não consegue fazer nada disso sozinho, tá ok? E, não menos importante, um agradecimento muito especial à Albertina, tá? Nos últimos... no primeiro dia, na fala do Daniel, você falou assim, eu tenho a impressão de que o Fernando está aqui, sempre nas minhas costas, né? E eu digo a mesma coisa da Albertina. Eu acho que ao longo desse processo de organização do evento, a presença da Albertina, o rigor dela, porque vocês não têm noção disso, né? O rigor, o cuidado, a insistência, né? Mesmo ela estando fora do Brasil, agora nos últimos meses, mas permanentemente conectada e tudo sempre muito pensado e dialogado com ela. Muito obrigada, Albertina, por esse suporte. Você sabe que o quanto é importante a sua presença e a sua parceria e o seu carinho junto conosco, ok? Muito obrigada. Já passei. Pode falar, Daniel. Pode seguir. Não, agora eu quero que a Mariana me introduza. Agora eu quero que você introduza, Mariana. Tá bom. Cerimonialista. Damos a palavra para o professor Daniel. Bom, pessoal, boa tarde. Vou ser breve. Eu sinto que, da mesma forma como a gente está alimentado desses 4 dias de encontro, a gente está cansado, da mesma proporção, né? Eu acho que o cansaço é parte da dedicação, da entrega, né, de todo o trabalho, reflexão, da forma como realmente a gente mergulhou aí num espaço de discussão, aprendizado, esforço, às vezes implicando força física, né, mas certamente eu acho que hoje a gente chega feliz, né, na concretização, na conclusão de um trabalho que é realmente um esforço coletivo. E só por isso ele tem a grandeza que tem, né? Eu gostaria de reconhecer, né, a importância para esse segundo simpósio, o primeiro simpósio, né, nacional de epistemologia qualitativa e subjetividade, em 2017. Toda a organização do primeiro simpósio, né, muitos dos quais seguem com a gente no segundo, né? Eu penso que o primeiro colocou para a gente um desafio muito grande em termos de qualidade. Foi um evento muito bem avaliado, foi um evento muito interessante que inaugurou e inovou em muitos sentidos. E a Albertina sempre tinha muito claro isso, né? Acompanhando cada passo desse segundo. A Albertina é a coordenadora dos coordenadores, a chefa dos chefes, né? Ela coloca assim, a gente não pode ir para trás, a gente tem que ir para frente, né? E a gente já teve um primeiro simpósio que foi muito bom, então a gente não pode se dar o luxo de fazer algo pior.
E eu sinto que isso era sempre uma voz que a gente tinha com a gente e acredito que só conseguimos o que conseguimos nesse segundo porque temos esse marco na história aí em 2017, que agora certamente esse segundo será também para o terceiro e assim por diante, né? A primeira reunião na casa da Carmen, de fato, que inaugurou, né, essa segunda edição, foi em outubro de 2019, né, faz exatamente um ano, outubro de 2018, há um ano atrás, onde a gente pensava as atividades, as palestras, né, a gente tinha ainda a presença vibrante do Fernando com a gente, né, pensando em cada detalhe, o Roberto por Skype, e de lá para cá, cada momento, cada detalhe do que foi vivido aqui foi cuidadosamente pensado. Isso eu posso garantir para vocês, cada detalhe. Obviamente os encontros são imprevisíveis, os diálogos são abertos, são processos fora do controle, mas realmente houve um esforço muito grande para que tudo saísse de uma forma boa, de uma forma interessante. E eu sinto que esse evento, inspirado no primeiro, tem uma proposta de um evento alternativo ao que geralmente se configura, o que são os congressos acadêmicos, os eventos, simpósios, né? Que infelizmente não são marcados normalmente pelo debate, pelo diálogo, pela troca, e nem por um espaço conjunto de aprendizado. Muitas vezes os eventos acadêmicos têm se tornado grandes acontecimentos marcados pela dispersão, por uma lógica bem individualista de apresentações, né, etc. E a gente quis justamente subverter isso, né? Então, esse espírito coletivo de aprendizagem, concentrado nas sessões de manhã, em certos momentos que todo mundo participe, que esses momentos de manhã nutrissem, né, os cursos, os grupos de discussão. A gente aprendeu no primeiro simpósio, da primeira edição para o segundo, a ampliar o espaço de fala dos participantes, né? E eu sinto que dessa vez a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante, e pelo menos é o que eu também tenho ouvido de vocês. E esse espírito de debate, né? Eu acho que as mesas redondas marcam isso. A gente incentiva o debate, incentiva a frontalidade, a divergência de ideias, mas sempre num espírito de cooperação e de aprendizado mútuo, né? Eu sou muito feliz também de ter acompanhado a riqueza das discussões nas mesas redondas, nos cursos, nos grupos de discussão, e eu acho que isso é o que alimenta a gente, né? Alimenta esse espírito coletivo de trocas, de parcerias, de entusiasmo, e é bonito ver isso pulsando no coração de cada um e em cada momento de debate que a gente teve, né? A gente teve a participação de pessoas e grupos das 4 regiões do país. É bonito ver isso também. O Vitor me ajudou hoje no cálculo de que 17 estados do Brasil estiveram presentes nesse evento. A gente teve presenças ilustres de Porto Rico e Cuba, Porto Rico, né? Roberto e Antoinette. E muito legal, né? Na primeira edição a gente teve a presença de colombianos e peruanos, dessa vez a presença do pessoal de Porto Rico, e a Antoinette fez uma provocação: no terceiro, tirem um nacional, coloquem simpósio de epistemologia qualitativa e subjetividade, porque mesmo sendo nacional as pessoas veem, então assim, né? Quem sabe esse... Ou então põe o IN, né? Internacional, o Inter. Muito legal. E agradecer a participação de todas e todos, né, por atender ao convite, né, a divulgação extensivamente realizada, também muito pensada e feita com muito cuidado, de site, Instagram, Facebook, né, e vocês atenderam isso, estão aqui até o último momento, né. E gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, primeiro aos palestrantes, né, dos cursos, aos palestrantes das mesas redondas. Sinto que contribuíram enormemente aí para a riqueza, para o aprofundamento. Gostaria muito de agradecer, a Maristela já falou em nome da comissão científica, né, mas de agradecer à comissão organizadora como um todo. Penso que a comissão organizadora realmente tem feito um trabalho
sólido, né? Um trabalho de muitos braços. A Carmen encabeçou isso com a força telúrica aí, com compromisso. A gente trocava mensagens, a gente, né, à noite, de madrugada, assim, às vezes ela mandava, ela tem o hábito de trabalhar até meia-noite, 1 hora, eu tenho o hábito de começar, às vezes, trabalhar 4h30, 5 horas da manhã, então era praticamente um fluxo de mensagens ininterrupto, né, e sempre tinha áudios e tal, e preocupações, mas isso também é expressão de todo o envolvimento. Mas queria nominalmente reconhecer também a presença fundamental ao longo desse tempo de organização das subcomissões, né? A Maristela já falou, mas eu queria nominalmente dizer, na subcomissão do auditório, gostaria de falar da Virgínia. A Laura não está presente, mas Virgínia, por favor. E o pessoal todo que está aí também, se quiserem levantar junto o pessoal do auditório, né? Aí... que está cuidando, né, das coisas, das apresentações, de todas as questões dos PowerPoints, da água e dos nomes, de tudo, para conferir que está tudo bem. Agradecer a nossa cerimonialista, Mariana, excelente trabalho mais uma vez, feito com muito zelo, e a Mariana também participou de outras frentes ao longo de todo o trabalho, não só aqui na realização. A secretaria do evento, Valdívia, Vitor, Luciana, fizeram um trabalho incansável. Fiquem de pé, pessoal, para que as pessoas possam reconhecer vocês. Aí. A nossa subcomissão de logística, Lucinete, Bárbara, Ildete, Alana também. Vamos ficar de pé, gente, para o pessoal ver vocês. Aí. A subcomissão do Coffee Break, Socorro, Kátia, Ivete. Responsáveis aí, né, recepção de convidados, a logística, a Raquel Alcântara, está aí a Raquel também, responsável por todas... leva, busca e vai horário, né? Acho que isso é muito legal. Uma outra subcomissão que trabalhou incansavelmente ao longo de todo o evento, na venda de livros, né? E a gente sabe como eles tiveram trabalho. Valdicé e Sandra. Cadê? Aí, então, nós estamos trabalhando, estão trabalhando, você viu? O povo até agora, né? E no lançamento de livros, Luciana Campolina, Valéria, também... E gostaria, né, obviamente, aí recheando, compondo tudo, uma salva de palmas para os nossos monitores, que... Vão de pé, fiquem de pé aí, pessoal. São braços, né, e corações, e eu acho que isso é muito bonito, porque expressa, eu conversava com muitos meus alunos, né, e conversava assim, da importância disso, né, na representação, de participar de um evento, de construir isso e viver de um outro lado, né, e penso que isso seja educativo, além de ser uma tremenda ajuda também para nós. Sim. Ah, sim, o dos daqui é verdade, eu estou falando daqui porque eu sou professor daqui, mas tem monitores da UNB também, obviamente. Não, mas eu falei monitores em geral, falei só daqui? Não, da UNB, eu estou muito claro disso. Claro, muito bom, é muito bom ter isso. Inclusive, queria agradecer a Comissão Interinstitucional também por todo o trabalho que tiveram na mobilização dos seus grupos. A gente teve mais de 10 instituições, né, envolvidas na questão da divulgação, da mobilização dos grupos para vir. Queria agradecer enormemente o Uniceub, né, o Centro Universitário de Brasília, nos recebeu aqui de portas abertas, é uma instituição que tem
estado aí aberto para a gente, né? Eu acho que o primeiro evento foi aqui, o segundo foi aqui, e tem muitas pessoas, né? Não é Uniceub, enquanto são pessoas que tocam isso aqui, que indivíduos que mobilizam, que fazem a diferença, né? Então, diretoria acadêmica, professor Carlos Alberto da Cruz, a coordenadora Simone Robalo, coordenadora do mestrado Marina Kosdorf, toda a equipe de marketing, da infraestrutura, o lounge, né? Não é montado à toa, vem, o pessoal carrega, secretaria do mestrado também, a Ieda nos ajudou desde o início, né? Então, realmente, a equipe da filmagem que está aí até agora, né? O pessoal registrando esse evento e o pessoal do som, da TI também, né? Sinto que tudo isso é o que possibilita que esse evento ultrapasse o momento presente, fique registrado, né, como um arquivo, como um material didático que pode ser visto e retomado aí nos próximos anos também. Agradeço ao UNB, Universidade de Brasília, né, professoras maravilhosas aqui representando a Universidade de Brasília, alunos também, o apoio institucional, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, que também nos apoiou neste evento. São muitas pessoas para agradecer, né? Muitas figuras, mas queria agora mais especialmente agradecer Cristina e Valéria, né, por comporem aí o grupo, né, esse núcleo aí da organização, reconhecer também a importância do Roberto, né, nesse processo, que foi a pessoa que teve a primeira ideia de fazer o simpósio em 2017 e estava aqui com a gente com muita força. Carmen e Maristela, que foram aí parceiras, guerreiras, né, com a gente aí nesse centro, e com todo o meu coração aberto, um agradecimento maior ao Albertina e Fernando, né, que eu sinto que são as pessoas. A Albertina, no primeiro dia, falava para mim assim, eu agradeço muito tudo o que está acontecendo aqui. Falava, cada pessoa aqui só está vivendo tudo isso porque vocês existem nas nossas vidas, né? E tudo o que vocês representam de inspiração, de referência acadêmica, humana, pessoa, isso tudo é o que dá vida para a gente, é o que faz estar esse povo todo reunido aqui, né? Então, muito obrigado. Temos a dor, né, a dor de não ter o Fernando com a gente nesse primeiro simpósio. O primeiro ele esteve presente, mas sempre digo, a presença dele é tão forte e tão marcante, né, e que eu sinto como se esse esforço, essas discussões fossem a própria extensão dos braços do Fernando, que dedicou a vida, né, a tudo isso que a gente tem discutido, a tudo isso que a gente tem feito, né? E que isso ganhe vida no coração da gente. Eu sinto que é uma homenagem belíssima que a gente faz a ele também. Então, muito obrigado a todos e a todas. Passamos a palavra, então, para a professora Carmen, para as considerações finais e o encerramento do evento. Uau! Chegamos ao final. Foi um processo intenso, foi um processo preocupante, foi um processo, às vezes, mais tenso, às vezes mais divertido, mas o importante é que a gente caminhou, tivemos o processo e chegamos, então, no final. O Daniel estava falando da questão que o primeiro encontro foi lá na minha casa. Eu estou falando aqui na condição de estar participando da coordenação geral do evento. Mas eu entrei nessa condição da participação geral do evento a partir realmente dos acontecimentos de março, né? Então, eu passei a integrar essa comissão e eu tenho certeza que essa reunião que foi feita na minha casa, ela já tinha começado antes, não só pelo primeiro evento, mas também da parceria do Fernando com a Albertina, que aceitaram também o desafio da gente realizar o segundo simpósio. Então, quando a gente se reuniu, já tinham várias definições. Então, a gente já tinha os convites, a comissão organizadora, quem poderia assumir a comissão científica, e assim a gente se reuniu lá,
já, né, para acertar muitas direções, muitas formulações, como é que a gente realizaria, aonde seria. Então, muitas pessoas já estavam, então, envolvidas nisso. E eu acho que o Fernando e a Albertina sempre pensaram num evento que fosse diferente. Acho que eles nunca quiseram mesmo fazer um evento que fosse superficial. Eu acho que sempre teve essa preocupação de pensar alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa diferente, né? E para fazer alguma coisa diferente, principalmente pensar e fazer uma coisa diferente, muitas vezes indica, é necessário mudanças de concepções. Então, como já diz o Daniel, a gente foi, né, envolvido e estimulado a um trabalho que envolvesse objetivos diferentes, né, objetivos de discussão, muito mais do que apresentação. E a grande preocupação, uma grande preocupação da Albertina sempre era como é que nós vamos levar isso para os participantes do evento, né? Como é que a gente pode ir fazendo essas mudanças para que a gente possa, então, ter um evento cujo valor teórico ele alcança, e de discussão teórica, de aprofundamento teórico e de aprendizagem, né, em diferentes dimensões, elas venham compor o nosso evento. Então, essa questão de ajustar, né, conceitos teóricos, nós tínhamos, então, que realizar isso de uma forma, pensando tudo de uma forma diferente. E acho que o primeiro evento, de fato, nos serviu de apoio, né? E a gente começou, então, a pensar, nesse momento eu estava mais na comissão organizadora, permaneci nisso até onde eu já tinha trabalhado, mas começamos a fazer orçamentos, a fazer o processo de comunicação, a realmente trabalhar com o site, né? Depois, então, vieram as subcomissões, montando as subcomissões, e sempre, né, foi um ano de trabalho, realmente, né, que a gente se esforçou para dar conta do que a gente finaliza hoje, né? Então, eu também quero tecer meus agradecimentos a Fernando e a Albertina pela confiança de deixar nas nossas mãos, né, essa realização. Como diz a Maristela, né, o nível é alto, a gente tem que se superar, né? Então, de repente, a gente também vai fazendo, vai passando isso para frente, a gente também tem que fazer exigências, a gente também vai chamando as pessoas e nós vamos trabalhando juntos. Então, aquilo que talvez comece com Fernando e Albertina, vem nessa primeira reunião, montam suas comissões, então eu vejo assim uma coisa que começa e depois se espalha. Então, o que nós temos hoje aqui, e o que vai acontecendo, que no final as subcomissões elas já estão tão imbuídas daquilo que tem que fazer, que elas já começam a funcionar sozinhas, e foi por isso que o evento acaba realizando e a gente vai conseguindo atingir os objetivos que a gente se propôs, né? Então, a comissão central, a comissão geral, né, a comissão organizadora geral, que ficou constituída por mim, pela Albertina e pelo professor Roberto, né? E, de repente, também a gente foi inserindo as pessoas nessas comissões. A comissão organizadora passou a contar, então, mais com Daniel e Cristina, a comissão científica com a Valéria e Maristela. A comissão interinstitucional fez um trabalho também de divulgação, né, que foi muito importante. Eles se aliaram a gente, e aí a comissão local e a comissão científica se constituíram e tudo foi devidamente realizado, né? Então, nesse sentido, acho que eu estou com dó. Né? Eu quero agradecer também muito as pessoas que vieram de fora, ao público que esteve conosco esse tempo todo. Eu acho que a gente
tem muita coisa para pensar ainda, né? A gente deixa ideias, né, que possam ganhar mais frutos, né, e que nós possamos, então, estar nos reunindo em 2021. Nesse sentido, declaro encerrado o 2º simpósio de epistemologia qualitativa e subjetividade. Aguardo a todos no próximo, em 2021.